Então, pessoal, né? Boa noite aí novamente a todas e a todos. Vamos para as nossas discussões do nosso conteúdo, porém será o último ponto do nosso conteúdo programático, como eu estava dizendo para vocês, e será bem tranquilo, porque são situações também que todos nós já conhecemos, né? Que são apenas alguns pontos da reforma trabalhista, tá? O retrospecto, vocês já lembram, que eu não tem como não lembrar, né? Onde a gente abordou desde o nosso início o conceito de direito, depois fomos para as fontes do direito, interpretação, validade, vigência e eficácia, organizações empresariais, ato jurídico perfeito, direito adquirido, coisa julgada, organizações de sociedades empresariais, sociedade personificada e despersonificada. Depois nós abordamos os negócios jurídicos realizados por essas organizações, ou de pessoas físicas para pessoa física, e pessoa jurídica para pessoa jurídica. Seja bem-vindo, José Bezerra. Depois nós discutimos as relações de consumo, né? As relações de consumo, propriamente dito, tá? Exatamente essa possibilidade do consumidor estar com um menor poder frente a uma grande corporação, tá? Eu não gosto de dizer a parte fraca, né? Não é assim, porque na verdade é forte muito, ainda mais depois do Código de Defesa do Consumidor, né? E aí a gente chegou no último ponto, que são as relações de trabalho, onde nós discutimos as relações de emprego e relação de trabalho, tá? Fizemos o contraponto entre empregado e empregador, tá? É muito importante, pessoal, a gente saber e compreender que para que a gente tenha uma relação de emprego, e o que é uma relação de emprego? Uma relação de emprego vai implicar um vínculo empregatício com a possível registro na CTPS, Carteira de Trabalho, né, e Previdência Social. Boa noite, Sara. Então, para que a gente tenha configurado, preste atenção, a relação de emprego, é necessário que nós tenhamos todos aqueles requisitos do conceito de empregado, tá? Se nós não temos, nós poderemos ter uma relação de trabalho, que implica, logicamente, uma prestação de serviço, que também o é na relação de emprego, porém com vínculo efetivo, né? E a relação de trabalho, pessoal, a relação de trabalho também se realiza contrato, pessoal. A relação de trabalho também se efetiva não vou botar o nome efetivo não, para não confundir. Também se firma um contrato, né? Por exemplo, pessoal, vocês trabalham numa empresa, todos nós aí que trabalhamos numa empresa. Ora, como é que a empresa vai justificar um gasto, por exemplo, chamou um encanador? Digamos que ela não tenha um encanador contratado pela carteira de trabalho, certo? Ou seja, inclusive porque agora na reforma da CLT é possível ter a terceirização de serviços. Terceirização de serviço é um dos pontos nossos já da reforma. Então, é firmado um contrato porque tu tem que justificar aquela despesa perante a empresa, os órgãos da empresa. Isso é lógico, pessoal. Agora, ele vai realizar aí um encanamento da tua empresa que vai demorar aí, sei lá, 10 dias. Você firma um contrato de 10 dias, né? Senão, aí você vai perguntar, mas Luciano, nessa relação do encanador que foi na minha empresa, aí vamos analisar. Estão preenchidos todos os requisitos da relação de emprego da CTPS? É oneroso? Sim, ok, é oneroso. Tem que pagar.
Há uma subordinação? Sim, há uma subordinação, porque o superior vai dizer como é que quer ser feito, certo? Logicamente, ó, faça todo isso aqui. Quais são os outros? Bora lá. Subordinação. Aí vem a pergunta: esse trabalho, ele é habitual ou não? Ou ele é um contrato temporário? O que é que vocês acham? Me respondam aí, pessoal, nas mensagens aí, eu falando. Nesse exemplo que eu dei agora aqui, ele é um contrato do encanador que foi fazer um serviço na empresa de vocês. Ele seria um contrato habitual, certo? Ou seja, é contínuo ou é algo esporádico? Ou seja, é algo que é naquele momento, naquele período. O que é que vocês acham? Sim, o outro requisito, pessoal. Sim, a pessoalidade existe, com toda certeza. Certo? Salário, ok. Aí a gente chegou na seguinte embate. Ele é um contrato habitual, ou seja, não serviço é um serviço não eventual. O que é a questão da habitualidade para nós termos uma relação de emprego com carteira assinada? É que ele seja sempre feito, continuamente, ele é habitual, certo? Nesse meu exemplo, né? Nesse meu exemplo, isso, temporário, esporádico, né? Exatamente, Lúcia, é esporádico. Nesse meu exemplo, estaria configurado um contrato, uma relação de emprego ou uma relação de trabalho, na opinião de vocês, pessoal? Nesse exemplo que eu dei agora. Do encanador que foi lá prestar um serviço para a empresa de vocês. Relação de emprego implica CTPS. Relação de trabalho é um contrato esporádico. Quando precisa, você vai lá e contrata, firma um contrato, logicamente, porque você tem que justificar a despesa, né? Etc, etc, tal. Diga aí. Escrevam aí, gente. É porque demora a chegar, né? É verdade. Exatamente, é uma relação de trabalho, pessoal. Então não há dificuldade dentro desse contexto, não. Se não está previsto, por que, que a gente confunde? Eu vou dizer por que, que a gente confunde. A gente confunde porque firma-se contrato? Sim, nos dois. São prestações de serviço? Sim, são prestações de serviço, nos dois sim, certo? Tanto na relação de trabalho como na relação de emprego, carteira assinada. No entanto, quando você vai para alguns requisitos, na relação de trabalho falta. Uma delas, com toda certeza, é a habitualidade. Ou seja, não é habitual, você não vai estar precisando fazer aquele serviço sempre. Certo? E aí você quebra a relação de emprego e aí nós temos uma relação de trabalho, pessoal. Tá me entendendo? Então é isso. E aí, eu já tinha até falado aí, tocado na questão da terceirização, inclusive as empresas podem terceirizar, logicamente, a sua atividade fim, a sua atividade final, né? Com toda certeza, certo? Logicamente, quando a gente vem para esse contexto, a gente tem que entender que esse processo e essa mudança da trabalhista, ela vem de longas e longas datas. Nós temos aí algumas historiadores aí, né? Historiador, né? Lúcia. Que pode, evidentemente, muito nos brindar. Não, tem assim, os contratos de prestação de serviço, eles têm um tempo, viu, Lúcia? Inclusive, eles podem ter um contrato de 1 ano, prorrogar por mais um, entendeu? Isso também está regulado, tá? É possível nós termos esses contratos. E aí ele vai até lá, e pode ser menos, entendeu? Tem a legislação, ela trata especificamente sobre isso, entendeu? Então, pessoal, a gente viu aí no tempo, no decorrer da história aí uma evolução, né? E aí nós temos que ser, como a gente vem fazendo, assim, analisar os dois pontos, né?
Uma coisa, logicamente, está corretíssima, são todos os nossos direitos trabalhistas, que quanto mais a gente puder ter, queremos, logicamente, né? Isso nos protege, isso nos garante, evidentemente, uma certa estabilidade, ou então receber um valor significativo ao final, logicamente, tá? No entanto, boa noite, Paula. No entanto, vamos analisar também do lado do empresário, né? Primeiro, que a gente tem que entender que a movimentação de um país, as suas riquezas, depende quase que, bota aí uma porcentagem significativa do mundo empresarial. Quem faz movimentar a riqueza de um país, seja qual for, sem partidarismo, logicamente, são, evidentemente, as empresas. As empresas é que fazem movimentar toda a estrutura, já que o Estado ele não pode ser eminentemente paternalista, porque de onde é que o Estado vai... Ele não vai fabricar dinheiro. Se ele fabricar dinheiro, evidentemente, nós vamos ter aí uma inflação terrível, né? Porque um produto que poderia valer vai custar 10 e por aí vai, por causa que nós teríamos uma abundância de dinheiro, propriamente dito. Então, a gente analisa aqui, e aí eu trouxe essa imagenzinha aqui para vocês, né, sobre até os tempos modernos aí, né, se nós estaríamos, ou nós teríamos aí realmente a trituração dos direitos, né? Trituração dos direitos, certo? Ainda mais, logicamente, dos direitos trabalhistas, né? E o que é que vocês acham? Os nossos direitos realmente deveriam ter mudados do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista da modernidade, do ponto de vista desses tempos modernos, ou não deveria ter ocorrido isto, na opinião de vocês? Bora ver aqui. Tempos modernos só me lembra o Chaplin. Com toda certeza, né? Mas há um certo vínculo por aí, né? Então, vocês acham que olha só sendo advogado do diabo, não, nós tínhamos direitos demais e aí, logicamente, as empresas precisavam desafogar para poder ter mais investimentos e, logicamente, contratar mais gente e manter empregados os empregos por muito tempo. É assim mesmo? Ou teria que ter um toma lá da cá, uma flexibilização, mas com seguranças e garantias jurídico-trabalhistas? Seria essa uma ideia interessante? Né? Seria essa uma ideia interessante? Certo? Os nossos direitos estão efetivamente triturados na perspectiva de vocês? Certo? Diga aí, pessoas, garotos e garotas. A CLT, ela foi colocada no lado do lixo ou houve uma evolução da CLT? Da CLT. Consolidação das leis do trabalho. O que é que vocês nos dizem? Eu acho que vocês estão digitando e demora a chegar aqui, só pode. Não disse? Chegou agora. Acredito que sem os direitos que temos hoje viveríamos em uma escravatura ainda, né? Tranquilo. Muita exploração, não é isso, Lucas? Com certeza. Boa noite, Exaú. Alguém quer falar? Difícil de responder essa questão. Boa noite, Pedro. É verdade, é verdade. É isso que eu fiz o contraponto e joguei aí a sementinha de discussão, não de discórdia, logicamente, mas exatamente analisando os dois contrapontos, pessoal. Porque, logicamente, nós, como empregados, né, trabalhadores, nós queremos, sim, a preservação do nosso direito e que eles continuem, evidentemente, sempre preservados e quanto mais, melhor, certo? Mas eu não acho correto também, tipo, somente os trabalhadores serem sacrificados, como nós somos, e os grandes políticos não serem, entendeu? Então, ou é todo mundo, ou seria todo mundo, ou não é todo mundo. Tá me entendendo? Isso é na minha análise, né? Porque os caras lá, os políticos, recebem altos salários, não querem abdicar nada, nem um fundo eleitoral aí quiseram colocar para salvar a vida, quiseram manter o fundo eleitoral para comprar voto, tecnicamente, me perdoem, tá? Logicamente que não vamos por aí, porque isso é uma ilegalidade, eu não quero acusar nada, mas e por quê? Que o mais importante é salvar a vida.
logicamente, né? 2, 3 bilhões, né? Então, assim, ou é para todo mundo ou não é. Reforma só para um lado e para outro não, eu acho errado, tá me entendendo? Mas eu entendo também, por exemplo, quem for empresário estiver aí na, na, na no nosso, na nossa discussão, sabe o quanto é pesado a carga, né, trabalhista em cima do empresário. Mas nós também sabemos que essa carga em cima do empresário decorre também de uma política que muitas das vezes é equivocada. Aí a gente vem para uma alta carga tributária também, tá me entendendo, pessoal? E por aí vai, certo? Então, na medida que nós tivemos aí algumas flexibilizações dos direitos trabalhistas, né, pelo menos algumas reduções, a gente tem essa situação bastante complexa, né? Então, assim, houve uma reformulação do direito trabalhista, não diria uma trituradora de direitos, né, mas uma reformulação. Muitos direitos foram preservados. É possível hoje uma maior flexibilização, uma maior negociação direta com o empregador. Esperamos que tenhamos empregadores que realmente tenham responsabilidades, logicamente, né? E não essas empresas familiares. Quem trabalha em empresa familiar sabe o quanto sofre. Eu conheço muita gente que é bem complexo mesmo, né? E assim, sobre essa questão da CLT ter ido para a lata do lixo, como está aqui nesta imagenzinha, eu não diria totalmente. Ela tem, ela veio, essas alterações, fica bem complexo mesmo, eu entendo, Lúcia, certo? O empregado negociar com o empregador, certo? Mas eu entendo também, mesmo tendo esse posicionamento assim em tese, eu entendo também que é importante, foi importante para dar uma certa modernização aos direitos trabalhistas propriamente dito, né? Propriamente dito. E aí eu trago aqui para vocês para poder a gente discutir, e aí vem muito disso que a Lúcia falou agora, né? A Lúcia disse: eu acho uma piada o empregado negociar com o empregador. Aí vem isso aí, seria dentro desse contexto dessa imagem, não é isso, Lúcia? Caiu como uma luva aí essa imagem que eu estou projetando aí para vocês, né? Que é exatamente isso. Nós temos aqui o empregador e ele, tecnicamente, ele é que é a lei, né? Por quê? Porque, evidentemente, que essa pessoal, negociação, ela vai além do que diz os direitos trabalhistas, certo? Então, se você tem uma negociação diretamente com o empregador, logicamente, né? Logicamente, a lei vai ser o que foi negociado, certo? Claro que a gente está colocando aqui algumas empresas que se comportam dentro desse contexto, logicamente, pessoal, dentro desse contexto, né? Então, a gente tem que entender também, e aí a gente vem aí para o nosso primeiro ponto, que é essa questão da negociação, né? Assim, como funcionaria esse acordo, né? A reforma trabalhista, pessoal, ela entrou em vigor em novembro de 2017, né? Fazendo com que os acordos coletivos e individuais, ou seja, entre funcionário e empresa, conforme a Lúcia falou aí, se sobrepusessem, ou seja, tornam-se superior à legislação. Tá me entendendo? Então, antes da alteração, os acordos coletivos só tinham valor jurídico, pessoal, se fossem mais benéfico ao trabalhador do que para a empresa, né? Então, assim, as negociações individuais não tinham valor relevante perante a justiça, né? Claro que a gente tem que entender que com o objetivo, claro, de modernizar e flexibilizar as negociações, a reforma veio aí, a reforma trabalhista veio trazer um entendimento de que essa negociação poderia ser menos burocrática, menos onerosa, e iria reduzir o desemprego e evitar processos trabalhistas, tá?
Então, essa é uma das premissas que trata, evidentemente, dessa questão da negociação, tá, pessoal? O texto da reforma, né, no que diz a negociação, essa negociação desses interesses, tanto entre empregado e empregador, ela pode ser, pessoal, feita de forma direta entre os dois, tá? Claro que tem gerado polêmica, discussões, insegurança, né, ainda mais por causa dessa parte que, em tese, seria mais fraca, que é o funcionário, né? E a imagem, ela traz muito desse contexto e dentro do que a Lúcia falou, seria uma piada o empregado negociar com o empregador, né, pessoal? Assim, temos que ver também, pessoal, que ocorreram muitas batalhas, né, para que algumas proteções ocorressem e deixassem na CLT, tá? Então, para preservar esses direitos do trabalhador, é que foi mantido aí o artigo 9º da CLT, pessoal, que diz, o artigo 9º, deixa eu ver aqui, artigo 9º da CLT, que diz que serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos previstos na CLT, pessoal. Então, ficando comprovado que, coloquei aí para vocês o artigo 9º, que essa negociação ela foi fraudulenta, etc e tal, e aí o empregado vai ter como provar isso, porque ele foi que fez, né, logicamente. Pode gravar, pode, certo? Ele, evidentemente, certo? Ter testemunha, sei lá. Então, será nulo de pleno direito, isso é uma proteção prevista, evidentemente, na CLT, tá, pessoal? Então, assim, foi mantido esse artigo 9º da CLT, que permite, né, vai possibilitar essa segurança, né? Se não houver essa igualdade, né, essa possibilidade de igualdade, essa negociação não será válida, né? Também nós temos que entender, pessoal, que existem algumas diretrizes básicas a respeito do que pode ou não pode ser negociado num acordo coletivo de trabalho, tá? Por exemplo, pessoal, está previsto na CLT, certo? E ficou lá que não pode haver negociação assim, esse acordo que venha, evidentemente, ou seja, essas diretrizes básicas que tem que ter muita observância da legislação, né? No que toca, muito sensível, pontos relativos, por exemplo, a melhoria das condições de trabalho, mudanças de horário, melhoria na alimentação, entre outros. Então, são situações muito visíveis que se houver alguma ruptura, pessoal, então, de pronto, será, evidentemente, anulada, né? O que tem que ver é que muitas dessas situações que estão agora previstas na CLT, pessoal, na verdade, acabaram legalizando o que já vinha sendo feito na informalidade, pessoal. A gente sabe, como a negociação de férias e por aí vai, né? Então, pessoal, assim, o que é que pode ser negociado nessa negociação em relação a esses direitos trabalhistas em acordo coletivo, né? Primeiro, não pode ser retirado os direitos que estão, evidentemente, previstos na Constituição, né? Então, você não pode fazer acordos coletivos entre empregado e empregador que venha tirar o quê? Venha discutir o FGTS, isso não pode, repouso semanal, não, salário mínimo, não, seguro-desemprego, 13º, licença maternidade e paternidade também não, tá, pessoal? Salário família, remuneração de horas extras com aumento de 50% acima da hora normal. Então, são vários direitos que são garantidos, pessoal. Então, não é assim, ao arrepio da lei, que pode ser tudo
tudo, absolutamente tudo, pode ser negociado e mudado, entendeu? Então, assim, eu estou dizendo mais para tranquilizar que não é bem assim, né? E aí a gente pode ver quais casos a gente pode identificar, né, em que pode haver esse acordo, né? Pode haver esse acordo. Então, assim, todos esses direitos negociados de forma individual, pessoal, né? Deve sempre ser preservado o direito que está lá previsto no artigo 9º da CLT, pessoal. Isso é de fundamental importância. Então, o que é que pode ser negociado nesses acordos coletivos, pessoal? Pode ser negociado, por exemplo, o banco de horas você pode negociar, certo? A questão do enquadramento como insalubre, onde você trabalha, né? A definição de cargos de confiança. Então, pode haver, sim, essas devidas adequações. Algumas outras, evidentemente, pessoal. Algumas outras, evidentemente. Então, sim, exatamente, né? Assim, grávidas e lactantes, elas passam a poder trabalhar em local insalubre desde que o índice de insalubridade seja de grau mínimo ou médio, né? Serão, assim, exceções àquelas que tenham recomendações médicas para afastamento. Se a recomendação médica for para afastamento, logicamente que não vai ter, tá me entendendo? Não vai ter como trabalhar nesses locais, tá me entendendo? Mas tem essa possibilidade da insalubridade mínima ou média, mas desde que, evidentemente, se o médico disser que não, não, entendeu? É isso mesmo, Lúcia, certo? Então, isso é muito importante, pessoal, isso é muito importante, essas discussões, tá? Então, pessoal, um outro ponto que também houve alteração, né? Houve alteração significativa, tá? Eu até tenho aqui uma outra que eu vou falar para vocês, mas eu estou falando de alguns mais específicos. Esses aqui estão projetados e eu vou só chegar para aí falar bem pontual. Cadê? Opa. Não vai me dizer que... Então, pessoal, uma outra que a gente vê, evidentemente, por exemplo, naquele exemplo, pessoal, que eu dei para vocês no início de nossas conversas, que falava exatamente daquela pessoa que foi trabalhar na empresa, no sentido de prestar um serviço, né? De prestar um serviço, a gente tem que também ter em mente que se eu tivesse dito, no meu exemplo, que seria um contrato intermitente, então, pessoal, era possível um enquadramento como contrato intermitente, pessoal. Tá bom? Então, isso é um detalhe extremamente importante, tá? Um detalhe extremamente importante. O que é que foi incluído na legislação que não tinha antes, pessoal? É o chamado contrato intermitente. Deixa eu só ajeitar aqui para vocês, pessoal. É o chamado contrato intermitente. Espera aí, pessoal. Só ajeitando aqui para facilitar para... Pronto. É o chamado contrato intermitente, pessoal. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ok. Então, pessoal, o que é o contrato intermitente? As pessoas têm muita dúvida sobre ele, né? É um contrato de trabalho, pessoal, um contrato de trabalho no qual a prestação de serviço, que é com subordinação, porém ela não é contínua, ocorrendo, pessoal, uma alternância de períodos de prestação de serviços.
Você tem um período que você trabalha e tem um outro período inativo, certo? Esse trabalho intermitente ele é determinado em horas, dias ou meses, certo? Independente do tipo de atividade do empregado ou da empresa, certo? Então, ele não é contínua, mas mantém, ele trabalha um período, depois não trabalha e volta a trabalhar novamente para a empresa, tá me entendendo? Então, esse é o chamado contrato intermitente, né? Ele deve ser celebrado por escrito, deve conter, pessoal, especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo, certo? Ou, claro, também não pode ser inferior àquele devido aos demais empregados da empresa, né, que exerçam a mesma função, certo? Em contrato tanto intermitente ou não, pessoal. E é importante a gente saber que ao final de cada período dessa prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato da remuneração, das férias proporcionais com acréscimo de 1/3, do 13º salário proporcional, do repouso semanal remunerado, pessoal, e de outros adicionais legais, né? E assim, a cada 12 meses, o empregado ele adquire direito a usufruir nos 12 meses subsequentes, um mês de férias, né? Claro que aí, período no qual não poderá prestar serviços ao mesmo empregador. Então, assim, é uma modalidade de trabalho que não tem uma continuidade, mas ele continua prestando serviço para aquele empregador, certo? Não tem aquela coisa que de todo dia, de tempos em tempos, ele vem prestar aquele serviço para aquele empregador, certo? Então, ele mantém esse vínculo intermitente. No entanto, ele ganha pelo período que trabalhou, entendeu? Ele ganha pelo período que trabalhou. Isso é muito importante, tá? Ele ganhar pelo período que trabalhou. O que é que pode acontecer, pessoal? Você pode ter um trabalho intermitente trabalhando em determinados períodos para uma empresa e ter um outro trabalho intermitente trabalhando outros períodos para outra empresa. Você vai poder negociar, evidentemente, isso aí com os empregadores sem nenhum prejuízo, logicamente, certo? Sem nenhum prejuízo. Então, é interessante. É interessante que veio de encontro ao que algumas pessoas acabam querendo, né? Acabavam fazendo, logicamente, em alguns contextos, né? Em alguns contextos. E aí a gente chega aí, pessoal, num trabalho que é bem interessante, né? Que é o que grande parte de todos nós estamos fazendo agora, né? Que é o chamado, em tese, né? É o chamado trabalho em casa, né? Ou trabalho home office, né? Home office, trabalho em casa, pessoal. Peraí, vamos ver aqui. Adiantamento de férias sem a notificação do empregador. Adiantamento de férias sem a notificação do empregador. Ele teria que ter, mas aí, em tese, Leonardo, o depósito que ele faz, né? O depósito que ele faz, ele vai ser considerado como em tese uma notificação. Mas sabe o que a empresa vai fazer, Leonardo? Depois a empresa vai mandar você assinar a notificação. É sempre assim. Depois você assina a notificação, dentro dos prazos bem direitinho. É sempre assim. Lúcia disse que o trabalho intermitente é o bico legalizado. Como essa pessoa vai se aposentar se não tiver muitos trabalhos intermitentes? Exatamente, Lúcia. A pessoa vai ter que pagar como autônomo, quase, né? Porém, de um feriado municipal, o funcionário vai trabalhar. As horas extras teria que ser. Como é, Ivanilda? Como essa pessoa vai poder se apresentar? O porém de um feriado municipal, o funcionário vai trabalhar. As horas teriam que ser pagas, dobradas ou não, já que o feriado não é nacional. Os feriados municipais, você tem que, evidentemente, tem que ser cumprido, né? Tem que ser cumprido, os municipais,
tá, pessoal? Por isso que às vezes o banco, é feriado no Juazeiro, os bancos não funcionam lá, mas funcionam nas outras cidades, certo? Isso aí tá, pode ser negociado, isso aí evidentemente vai ser negociado, e é possível essa negociação, Ivanilda, porque foi criado aí o chamado banco de horas, né? E aí esse banco de horas vai possibilitar essa negociação aí também sobre esse essas horas extras. Vocês sabem, pessoal, que horas extras só pode ser 2 horas por dia, tá bom? E se for mais, não pode, apesar que a gente trabalha muito mais do que isso, mas é ilegal, tá bom? Mas vai acabar indo para o banco de horas, tá entendendo? Então, pessoal, então o home office, pessoal, deve ser, a gente tem que entender, deve estar previsto expressamente no contrato de trabalho do empregado. Os empregados que trabalham em regime de home office, pessoal, são excluídos do controle de jornada e não têm direito a horas extras, tá bom? Olha aí, certo? Então é importantíssimo a gente entender que o home
Pessoal, voltei aqui. Pessoal, estão me ouvindo? Estão me ouvindo, pessoal? Beleza, beleza. Desculpa aí, pessoal. Caiu aqui foi falha técnica aqui. Então, pessoal, é o que eu estava dizendo para vocês do trabalho home office, certo? Ele tem que ser previsto num contrato especificamente, né? Esses empregados em home office, eles são excluídos do controle de jornada e não têm direito a horas extras, né? E os custos com equipamentos e infraestrutura devem ser definidos em contrato, tá bom? E o empregador, pessoal, ele deverá instruir os empregados quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho, que isso pode causar, evidentemente, prejuízo para a empresa. Então, o empregado ele deve assinar um termo de responsabilidade, comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador, senão, evidentemente, isso vai gerar despesas e custos para a empresa. Então, tanto vocês, o pessoal que trabalha em RH aí, né, que vai ser mais específico, né, tem que ter todos esses, ficar atento a esses detalhes, evidentemente, para que a empresa não tenha prejuízos, tá? E tem um outro ponto aqui que está no nosso conteúdo, pessoal, que é a questão do tempo de deslocamento, né? Que é exatamente aquele deslocamento do empregado, esse período de deslocamento do empregado, desde a residência até o local de trabalho, né? E para o seu retorno, né? O que a gente tem que ver é que com a reforma, pessoal, esse tempo não poderá ser considerado à disposição do empregador. E, portanto, pessoal, não deve ser contado na jornada de trabalho. Isso é muito importante. Isso aí tem aí uma alteração, a nova redação do parágrafo 2º do artigo 58 da CLT, que diz que o tempo despendido, ou seja, dispensado, ou seja, utilizado pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador, tá? Agora, por que é importante a gente chamar a atenção para isso, pessoal? Porque esse tempo de deslocamento, que era considerado tempo de trabalho, gerou de forma enorme, pessoal. Quando havia acidentes, era considerado acidente de trabalho e cabia até indenização contra a empresa. Então, esse período aí, esse tempo de deslocamento não será mais considerado como tempo de trabalho. Tá me entendendo? Exceto o entendimento das cortes da Justiça do Trabalho, exceto, deixa eu ver, tem uma mensagem aqui. Exato. Exceto se for viagem a trabalho. Viagem a trabalho. Aí tem aqui, pessoal, uma decisão do do Tribunal Superior do Trabalho, TST, que fala que o tempo despendido pelo empregado em viagens a serviço do empregador fora do horário normal de trabalho deve ser integrado em sua jornada de trabalho e remunerado como hora extra, porquanto o empregado, nestes casos, tem sua liberdade de locomoção restringida por ordens do empregador, enquadrando-se tal período como tempo à disposição deste. Isso aí foi um processo de 2017. O relator foi o ministro João Paulo Lucena, do TRT quarta turma. Então, é importante, pessoal, se for, evidentemente, nesse período de casa para o trabalho, não será considerado, a não ser que seja viagem. Se for viagem, terá que ser, evidentemente, considerado, né? Ok. Temos aqui ainda uma discussão que eu já falei para você, foi sobre a questão da terceirização, né? Então, é possível a terceirização, Professor, Oi, pergunte, Lúcia. licença. Eu fiquei curiosa. Como é que fica agora se a pessoa sofreu um acidente entre o percurso da casa dela até o local do trabalho?
Aí vai ter que ser outras vias de possíveis indenizações, mas não necessariamente como sendo um acidente de trabalho, entendeu? E se ela precisar de um tempo, sei lá, 6 meses, para se recuperar de um eventual acidente? Eventuais, tem isso também, mas aí ela vai entrar dentro das outras doenças normais. Quando a gente tem uma outra doença que não é acidente de trabalho, a gente não tem direito, mediante licença do médico, 15 dias são pagos pela empresa, ultrapassando os 15 dias, então, vai para o INSS. INSS, entendeu? Uhum, Então, por sei. exemplo, você fez uma cirurgia, não é acidente de trabalho, entendeu? Então, entra nos mesmos procedimentos. A questão do que ocorria antes do acidente de trabalho é que havia uma maior, aí eu concordo com você, havia uma maior proteção do trabalhador, entendeu? Uma Uhum, maior proteção do trabalhador. Então, isso foi quebrado, isso não foi bom, na minha análise, tá? também Porque não é. ele está indo para o trabalho, mas não vai ser computado como hora de trabalho, tá me entendendo? E, Uhum, evidentemente, como tempo de trabalho, né? Então, as repercussões são bastante significativas aí. Logicamente que aí, Lúcio, você e os demais colegas, você diz, mas é possível que, por exemplo, você justificando bem, é possível que a gente tenha aí até algumas decisões judiciais concedendo direito aí a algumas pessoas, né? Como sendo trabalhista. Mas uhum. é bem complexo, tá entendendo? Mas sabe o que eu acho? Ah, Minha opinião, assim. claro. Eu acho que não precisava tirar o direito para depois haver uma outra possibilidade de conceder de volta, entende? É porque, na verdade, tudo que. Pronto, eu vou só lhe responder com os entendimentos dos tribunais. Por exemplo, os Uhum. entendimentos do Supremo Tribunal Federal. Não é de acordo com o que eles entendem? Está me entendendo? Então tem isso. É a Sim, mesma coisa são os juízes. Eles eu entendem. sei. Eu, Eu eu, eu concordo com compreendo. você, eu não Eu tô, tô, eu não tô discordando, não, entendeu? uhum, Eu eu concordo. compreendo. Na verdade, a minha crítica é uma questão muito maior, porque assim, eu acho que nós, enquanto sociedade, a gente perdeu a capacidade de, se é que a gente já teve, de se indignar com essas questões de perca de direitos, de lutar por melhorias mesmo, porque no passado foi assim, né? Os direitos que a gente tem hoje, ou que nós ainda temos, não sei até quando, foram conquistados com muita luta, né? Com certeza, Com, com muito, concordo com com você. muito, com muito protesto, Concordo. muita passeata, o povo na rua brigando, falando, lutando, reclamando, dizendo que não estava bom e que queria de outra forma. E hoje a gente vê, por exemplo, a reforma trabalhista, né, que a gente está conversando agora, a reforma da Previdência. A gente ficou tão Isso passivo, a daí, gente ficou tão calado e tiraram tanta coisa da gente que, verdade. assim, eu particularmente, eu xinguei muito, sabe? Eu briguei muito, eu reclamei. No meu ambiente de trabalho antigo, eu era a mais chata, porque eu sempre reclamava, Lúcia, mas só, eu só, sinto só uma falta parte. disso. Só Hum, uma parte. Eu concordo com você. Sabe o que eu fico mais chateado ainda? É que tiraram os nossos, mas não tiraram os deles. exatamente, a minha indignação é essa. E nós Você tá ficamos me entendendo? calados. A gente aguentou calado. O povo não foi pra rua reclamar, dizer que estava errado, que não queria, que deveria ser diferente, sabe? É isso que Pois, eu mas não acho foi isso que eu comecei a falar. Se vai muito tirar de um, tire complicado. de todo mundo, tu entendeu? É isso que eu estava defendendo, né? Se for para tirar, pois tire de todo mundo. Uhum. Sim, 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 sim. Aí Pois aí é. você vai dizer, não, aí vem a conversa. Não, mas nas eleições a gente muda. E nós vamos votar em quem? Me diga aí, quem é que vai ser esse arauto esse São Francisco de Assis, né? Que vai ser político. Uhum. Eu quero É saber verdade. quem é esse São Francisco de Assis para a gente votar. Aí É eu gostaria verdade, de não é saber. fácil. Entendeu? Mas eu só defendo uma coisa, professor, que a sociedade falasse mais, sabe? Se manifestasse Uhum. mais, se indignasse mais, porque a gente tomou um sonífero eterno e deixa tudo acontecer e não se É, manifesta, né? E qual é é. um dos princípios de direito? Não é ouvir a necessidade da sociedade?
É verdade, é para ser assim. É isso que a gente né? vem estudando, exatamente. É isso. Que não é, e as decisões nem sempre são nesse sentido, né? É verdade. Concordo demais. É. Então, pessoal, somente pontuando aqui alguns direitos, né? Quer dizer, direitos assim, algumas alterações. Por exemplo, férias. As férias podem ser fracionadas em até 3 períodos mediante negociação, contanto que um dos períodos seja pelo menos 15 dias corridos, tá? Jornada de trabalho, pessoal. A jornada diária poderá ser de 12 horas, com 36 horas de descanso. Deve ser respeitado o limite de 44 semanais ou 48 horas com as horas extras e 220 horas mensais. Tempo da empresa. Não são considerados dentro da jornada de trabalho, já falei para vocês, as atividades no âmbito da empresa. Ah, não, essa é dentro da empresa. Olha aí, Lúcia e demais colegas. Peraí, tem algumas mensagens aqui. Peraí, deixa eu ver. Pronto, show de bola. Só concordando. Olha só essa outra aqui, Lúcia. Não são consideradas dentro da jornada de trabalho as atividades no âmbito da empresa, como descanso, estudo, alimentação, interação entre colegas, higiene pessoal e troca de uniforme, tá? Você está na empresa, mas não está. Outra. Descanso. O intervalo dentro da jornada de trabalho poderá ser negociado, desde que tenha pelo menos 30 minutos. Além disso, se o empregador não conceder intervalo mínimo para almoço ou concedê-lo parcialmente, a indenização será de 50% da hora normal de trabalho, apenas sobre o tempo não concedido, em vez de todo o tempo do intervalo devido. Opa, 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 porque aqui quando eu clico, aí ele dá um zoom aqui. Espera aí, pessoal, deixa eu pegar aqui novamente. Só ler aqui, pessoal, a gente encerra. Então, pessoal, aqui eu estava falando do descanso, ok. Próximo, remuneração, pessoal. O pagamento do piso salário mínimo não será obrigatório na remuneração por produção. Além disso, trabalhadores e empresas poderão negociar todas as formas de remuneração que não precisam fazer parte do salário. Aquelas extras, aqueles valores extras. Plano de cargos e salário. O plano de carreira poderá ser negociado entre patrões e trabalhadores, sem necessidade de homologação e registro em contrato, podendo ser mudado também. Transporte, foi o que eu disse para vocês também agora há pouco, deslocamento. O tempo despendido até o local de trabalho e o retorno por qualquer meio de transporte não será computado na jornada de trabalho, falei para vocês. Trabalho intermitente, falei também, agora há pouco. Home office também, tudo que o trabalhador usar em casa, ok, home office, faz aí. Trabalho parcial, a duração pode ser de até 30 horas semanais, sem possibilidade de horas extras semanais, ou de 26 horas semanais ou menos, com até 6 horas extras, pagas com acréscimo de 50%. Bom, pessoal, esses são os principais pontos, tem muitas outras alterações, certo? É importante depois vocês darem uma pesquisada, né? Mas eu abordei os pontos que estão no nosso conteúdo programático, que era negociação, trabalho intermitente, home office, que é o trabalho em casa, o tempo de deslocamento e a terceirização, dentre outros aí que a gente discutiu. É assim mesmo, Lúcia. Pessoal, alguma consideração? E aí, na quinta-feira, pessoal, nós vamos fazer revisão, tá bom? Revisão, porque na segunda nós vamos ter aí a nossa segunda parte da AV2, beleza? Fique não, Luciano. Pessoal, não esqueçam de fazer os trabalhos, pessoal.
Tem quem está pendente da parcial e também da parte 1 da AV2. Ok, pessoal? Brigadão, boa noite. Se tiver alguma consideração, estamos aí. Beleza? Boa noite, pessoal. Um abração. Tchau. Relaxe, Lúcia.